Queridos, podem se sentar. Abramos nossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 11. Acabamos de cantar que um dia veremos os nossos irmãos, pela fé, salvos e finalmente redimidos. E a pergunta que eu faço a você a título de introdução é esta: quando você, mulher cristã, membro desta igreja, se encontrar com Raabe, o que você irá compartilhar com ela? O que você dirá da sua experiência de fé? Quais são as suas ações? Quais serão os fatos, as experiências que você há de dizer para Raabe? Raabe, eu conheci um pouco da sua história, quanto o resto? Conheci o que Deus permitiu que fosse revelado. Você começou como uma prostituta, cananeia, e de repente passou a fazer parte do pacto, da aliança. Conta para mim como foi sua experiência. Tenho certeza que Raabe vai dizer: conte as suas experiências para mim. Conte para mim, mulher cristã, como que as muralhas das suas Jericós caíram. Tenho certeza que nós nos encontraremos com homens como Jefté, que alguns questionam se for salvo ou não. E agora o nome dele listado entre os heróis da fé em Hebreus 11 nos deixa com um dilema. Porque se ele fez um voto insensato de um ímpio pagão, porque o nome dele está em Hebreus 11. E nós teremos que perguntar a Jefté: conta para nós como foi a sua experiência em dedicar aquele que saíra ao seu encontro quando você retornou da batalha. Qual foi o seu sentimento quando você viu sua filha chegando e você não teria mais posteridade em função do voto que fez? Conta para nós a sua vitória e as suas dores. Conta para nós, Davi e tantos outros, acerca do que vocês fizeram, e tenho certeza absoluta que eles perguntarão em contrapartida: conte-nos agora a experiência de vocês. Vamos conversar um pouco sobre a experiência de fé daqueles que acabaram de chegar. E eu tenho certeza que será uma conversa extremamente instrutiva, para dizer o mínimo. Eu quero compartilhar contigo essa gloriosa passagem de Hebreus capítulo 11. Eu quero ler do verso 30 ao verso 40. A palavra de Deus diz: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados.
Irmãos, é por esta razão que a Bíblia é a palavra de Deus. Quem poderia dizer, naturalmente, que pessoas do calibre de Raabe, com a experiência de Sansão, e Jefté, e Davi, e Samuel, e profetas, como Jeremias, Oséias, Daniel, Isaías, como poderíamos dizer que estas pessoas que experimentaram todas estas coisas gloriosas pela fé, sem nós, em Cristo, e sem Cristo, não seriam aperfeiçoadas? É como se o autor estivesse dizendo, sim, Cristo nos aperfeiçoa, Cristo é o que nos une, Cristo é o que completa a obra, com certeza. Mas olha só o argumento. O argumento está colocando como prerrogativa que eles não serão completos sem a revelação de Cristo em nossas vidas. Ou seja, para que eles sejam uma obra aperfeiçoada, eles precisam de Cristo acima de todas as coisas e precisam do povo de Cristo hoje para completar aquilo que eles fizeram e aquilo que eles foram ontem. Sem nós, diz o autor, eles estão imperfeitos. E o dilema que eu tenho em mente é este: como que um profeta como Isaías, que segundo a tradição foi cerrado ao meio, como que um homem que teve a visão no ano em que morreu o rei Uzias, um homem que foi conselheiro de reis, um homem que foi crucial no momento de uma guerra absolutamente injusta, impossível de ser vencida do ponto de vista humano, como que um homem como Isaías, como uma mulher como Raabe, eles sem nós se encontrariam imperfeitos? Como que, faltando alguma coisa, eu olho para o monumento que esses homens e mulheres construíram e eu me sinto como insignificante perto do que eles fizeram. Aqui a Bíblia não menciona, mas diz acerca de mulheres que pela fé na ressurreição e no poder de Deus de trazer os seus entes queridos de volta à vida, receberam assim os seus mortos. Elas não blasfemaram, elas não resmungaram, elas não levantaram os punhos contra os céus e chamaram Deus para briga, como quem dizendo, se o Senhor fosse tão fiel, tão poderoso, como poderia um filho tão querido, um esposo tão querido ter sido eliminado de uma maneira tão violenta, tão agressiva, tão sem senso, insensata? E no entanto elas não fazem nada disso. O texto diz que algumas dessas mulheres santas do passado, elas receberam os mortos, crendo na ressurreição deles. E no entanto o texto diz que elas, de alguma forma, sem a sua experiência de fé com Cristo, em Cristo, estariam imperfeitos. Da mesma forma, o contrário é verdadeiro. A nossa experiência com Cristo, em Cristo, sem o testemunho de Cristo através deles, a nossa fé seria igualmente imperfeita. Nós precisamos do povo de Deus, a igreja no Antigo e no Novo Testamento, a igreja nos tempos que se chama hoje, a igreja unida, a igreja militante, nós que estamos na face da terra, seguindo após Jesus Cristo, em absoluta comunhão com aqueles discípulos que já partiram. Não é comum em nosso país, mas é comum em outros países, você ter numa igreja batista como esta, um cemitério. A primeira vez que eu vi um cemitério numa igreja batista foi algo tocante para mim. Ali eu percebi a teologia da igreja militante e da igreja que descansa. Estamos unidos. No dia da trombeta tocando, eles ressuscitarão, nós nos encontraremos. Se mortos estivermos, ressuscitaremos com eles para nos encontrarmos com o glorioso Rei.
Eu me vi um dia num cemitério, numa igreja batista, em que o tanque batismal estava no cemitério, não dentro do templo, mas lá fora, no cemitério. E eu pensei, que teologia perfeita! Quando os batizandos desta igreja descem as águas batismais, eles estão sendo o quê? Sepultados com Cristo. E esperam a ressurreição à medida que saem das águas. O simbolismo do batismo naquele cemitério, perfeito. Eu estive junto à sepultura de um homem chamado Gomer Jones, pastor galês, extremamente peculiar na sua maneira de agir como pastor. Mas um dia, os diáconos estavam quebrando o gelo em cima da água do tanque batismal. Deste tanque batismal ao qual me referi, os diáconos quebrando o gelo sobre as águas do tanque batismal e perguntando, pastor, pobre dos batizandos, nós vamos batizá-los nessa água fria. E ele disse, preste atenção numa coisa, eles estão aprendendo agora a carregar a cruz de Cristo. Este sofrimento de descer as águas batismais em processo de congelamento é nada pelo que Cristo fez por eles. E é bom que eles aprendam o sacrifício desde o início. E aqui estamos nós, unidos com eles pela fé. Nós ainda militando, eles descansando, mas Cristo aperfeiçoando a obra de tal maneira que sem nós eles não seriam perfeitos e sem eles nós também estaríamos faltando. Gloriosa experiência, revelação de Deus. Mente humana não seria capaz de idealizar uma coisa destas, de dizer que Isaías seria incompleto sem a fé de um dos nossos jovens que totalmente confia em Cristo Jesus. Absolutamente extraordinário. Mas é um fato e nós cantamos este fato. Mas eu quero dizer para você que esta passagem que nós lemos, Hebreus 11, de 30 a 40, ela pode ser estudada em duas grandes partes. Você se lembra quando nós começamos a Epístola aos Hebreus? A Epístola como um todo está dividida em três grandes partes. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 4, fala sobre esta vida singular, única, sem comparação de Jesus Cristo. Maior que os profetas, maior que Moisés, maior que a lei, maior que o sistema sacrificial, maior que os anjos, maior que tudo. Cabeça e ombros acima do resto. Depois, até o capítulo 10, nós temos o trabalho de Cristo, o ministério de Cristo, ele como profeta, ele como sacerdote, ele como rei. Por fim, do capítulo 10 até o fim da Epístola aos Hebreus, nós temos a ênfase na vida de Cristo, através do seu povo, pela ação do Espírito. E assim nós temos aqui, igualmente neste capítulo, divisões. E eu quero chamar sua atenção para essas duas divisões. A primeira delas acontece do verso 30 até o verso 34, e descreve então as conquistas da fé de uma perspectiva positiva. Aquilo que eu e você talvez desejássemos experimentar. Quem, por exemplo, não gostaria de ter estado com Josué, naquele glorioso dia da conquista de Jericó, e vendo os muros caindo e o povo adentrando? Seria uma experiência extraordinária, com certeza. Mas quem de nós gostaria de receber os seus mortos pela convicção de que Cristo os traria de volta de dentre os mortos? Ou seja, quem aqui dentre nós estaria tão apto, tão animado para perder alguém, na certeza de que esse alguém perdido desta vida voltaria pela ressurreição? Percebe? O capítulo 11, do versos 30 ao verso 34, apresentam as conquistas da fé de uma perspectiva positiva. Eu quero fazer parte disso. Mas Deus, sendo sábio, Ele entende a nossa tendência de querer limitar a experiência da fé a um só padrão. E então entra a segunda parte, que vai do verso 35 ao verso 40, e descreve as conquistas da fé. São conquistas
mas são conquistas que nós julgamos doloridas, negativas, não tão atraentes. Voltemos só para ilustrar o ponto que eu estou argumentando, quando, por exemplo, a partir do verso 35, vamos dizer, verso 37, só para ilustrar o ponto, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Mas aqui eles são descritos como vitoriosos, como conquistadores. Então, você tem destes versos 30 até o verso 40, duas ênfases na mesma fé conquistadora. Ora, a fé conquista de uma perspectiva positiva. Ora, a fé conquista de uma perspectiva negativa. Eu gostaria de poder falar em outros termos. Não usar esse paralelo positivo-negativo, porque o texto não coloca estas experiências nesta categoria de positivo e negativo. Eu espero que isto nos ajude a entender o texto, mas eu mesmo, na minha limitação, estou em águas profundas, mas como que ainda andando, dando os primeiros passos rumo à profundidade do texto. Eu mesmo não consigo, tentando explicar o que está aqui escrito para nossa edificação mútua, encontrar uma outra forma de expressar o mistério que está aqui. Mas eu quero dizer, pela fé, que nada nesta passagem é descrito como positivo e negativo. Uma conquista gloriosa e uma derrota. A perda de alguém, a morte de alguém executada em nome de Cristo, que eu receberei somente pela fé. Isto não é tido como derrota. Não é tido como negativo. Este é o mistério. Este é o desafio. E talvez por esta razão, em minha incompetência espiritual, eu sinta a necessidade, ainda que contrária à minha consciência, de colocar a coisa nesta categoria de positivo e negativo. Porque existe algo dentro de mim que não quer aceitar que ser apedrejado, ser amaldiçoado, andar errante, passar por necessidades, é algo bom. E, no entanto, a palavra diz que foi bom. E sem estas coisas, eles não seriam justificados como foram, e nós não seríamos igualmente justificados. Extraordinário mistério que nós temos que adentrar e conviver com ele com reverência, temor e tremor. Mas vamos, então, com um pouquinho mais de foco, analisar os versos 30 ao verso 34. Eu creio que seja bom para o nosso entendimento e edificação lermos esses versos novamente. Hebreus 11:30, a palavra de Deus diz: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída como os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Aqui está esta primeira etapa na descrição da conquista da fé. A conquista da fé, em primeiro lugar, que é ousada. E aqui nós temos esta ousadia que demonstra, que descreve a fé que supera obstáculos. Louvado seja o Senhor Deus por obstáculos. Louvado seja o Senhor Deus por problemas. Louvado seja o Senhor Deus por sofrimento. Sabe por quê? Dentre outras coisas, são estas experiências que mais nos edificam. Estava ouvindo uma palestra semana passada, tive condições de compartilhar isso com um irmão em Cristo ontem. Mas a semana passada eu ouvi uma palestra e o palestrante, que nada tem a ver com religião, ele disse: diz para mim uma conquista, uma vitória, uma grande superação em sua vida
que não exigiu sacrifício, dedicação e dor? Diz para mim, uma. Foi a pergunta dele para a congregação para a qual ele estava falando. A plateia não respondeu. Eu submeto a esta congregação a mesma pergunta. Diz para mim algo que foi extraordinariamente conquistado, algo que você se encanta de ter conseguido, que não tem exigido de você sacrifício, dores, disciplina, tudo isso. E aqui está o autor aos Hebreus descrevendo a fé como algo que supera obstáculos. Qual obstáculo? As muralhas de Jericó, de início. A fé que, segundo o autor aos Hebreus, espera ousadamente. O que vocês acham que aqueles hebreus fizeram rodeando a cidade 7 dias, 7 vezes, e no último dia eles rodearam a cidade 7 vezes, e na 7ª e última volta eles gritam, tocam a trombeta, oscilando as ondas, e assim o deslocamento de ar, as ondas do som, através do deslocamento de ar, faz com que as muralhas trinquem e depois caem. Eles esperaram 7 dias. Por que tem que esperar? Se o Deus Trino de Israel é por nós, por que eu tenho que esperar 7 dias? No primeiro dia já é o suficiente, no primeiro segundo da ordem dele já é o suficiente, eu já estou em autoridade para agir, no primeiro segundo, tendo ele dado a ordem, por que eu tenho que esperar 7 dias? Mas a fé espera ousadamente, porque enquanto eles estão rodeando, estão sendo observados pelos moradores de Jericó e tidos como grandes tolos, assim a fé nos faz aos olhos de muitos lá fora, tolos, andando ao redor, sem ter qualquer perspectiva de sucesso. E de repente a fé conquista o obstáculo, pois esperou ousadamente. Em terceiro lugar, esta é uma fé descrita como uma fé obediente, e ela obedece fielmente. Quando a proposta chega, alguém responde, sim, eu quero. Obediência completa, obediência fiel, no caso de Raabe. A fé que responde pacificamente. Quando o povo estava no deserto, Deus deu uma ordem. Quando vocês chegarem na terra prometida, vocês farão propostas de paz. Se eles aceitarem a paz e entrarem em pacto, amém. Se não, prossigam com a conquista. E aqui está uma mulher daquela cidade que recebe a proposta de paz e aceita de bom grado e entra para a história como uma das mulheres fiéis do Antigo Testamento. Raabe viveu pela fé, aceitou a proposta do Evangelho pela fé. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Da cidade de Jericó, centenas, milhares, apenas uma mulher. E assim tem sido na história. A fé que age incansavelmente no caso de Gideão. Eram 32 mil. Depois da primeira ordem, voltem para casa aqueles que estão com medo. Dos 32, 22 mil voltam. Ficam 10 mil. Aí você fala, muita gente. Ok, muita gente em relação a Gideão. Mas é muito pouca gente em relação ao exército inimigo que eles têm que conquistar. Com 32 era impossível. Com menos 22 mil, a coisa ficou pior. Deus, para complicar as coisas, Ele é especialista em fazer isso. Quando você acha que está difícil, Ele diz, ok, deixe-me elevar a barra ou aprofundar a piscina, deixe-me fazer o seguinte. Agora você vai pegar esses 10 mil que sobraram e leve-os para beber água. Aqueles que beberem água como cão, estes permanecem, o resto manda embora. E aquilo que já era difícil com 10 mil, agora com apenas 300 se torna missão suicida. Beber a água como um cão significa trazer a água à boca como os felinos fazem nas planícies, nas florestas e por aí afora.
eles trazem água até a boca porque os olhos dos felinos estão postos no horizonte, eles nunca são pegos de surpresa. Aqueles que colocam o rosto dentro da água para beber, estes estão despreparados porque perderam a perspectiva do que está ao redor. Pegue estes despreparados e mande-os de volta para casa. Sobraram quantos? 300. A proporção, senhoras e senhores, é bem menos que 10%. Vocês estão reclamando que apenas 30% da igreja dizima. Ora, Gideão não contou nem com 10% do povo, era menos de 1%. Quais são as estatísticas favoráveis aqui? 0. E, no entanto, ele persevera. E há um texto glorioso em Juízes, onde está escrito que eles mesmos exaustos, Gideão e os 300, não paravam de perseguir. Aí está. A fé ousada. Mas existe um outro aspecto, a pedagogia da fé, a fé que aceita correção, a fé que depende finalmente, a fé que vota sacrificialmente. Eu olho para a vida de Baraque e esta é uma vida corrigida. É um dos aspectos da experiência de Baraque, ele passa por uma tremenda correção. Sansão, o exemplo de uma fé que oscilou, mas lá no fim foi sustentada. Eu tenho um querido amigo que duvida que Sansão foi salvo, mas se Sansão cometeu suicídio, no sentido clássico da palavra, e assim deixou de viver, no sentido espiritual, ele cometeu um pecado contra Deus, contra si mesmo, ele tirou a vida. No sentido clássico da palavra, ele cometeu suicídios. Eu não estou aqui entrando no mérito daqueles que cometem suicídio por questões emocionais, depressivas, essa é outra coisa, mas esse amigo acredita que Sansão cometeu o suicídio clássico, assim sendo ele não foi salvo. Bom, se este é o caso, por que o nome dele está em Hebreus 11? Essa é a pergunta. E louvado seja Deus pela vida de Sansão. Olhando para ele, sobe e desce, espiritual, forte em algumas coisas, extremamente frágil em outras. Nós deveríamos olhar para Sansão e dizer: Senhor, obrigado pela vida de Sansão. Ele é um espelho daquilo que eu sou, as minhas fraquezas, as minhas virtudes, os meus altos e os meus baixos. Mas você olha para Sansão e vê o quê? Um homem, lá no fim, humilhado no templo de Dagon, humilhado pelos inimigos filisteus, levados a uma corrente, por correntes e sendo torturado, cego e já sem mais forças. No entanto, entre duas colunas, ele faz uma última oração. Isso é emocionante, não é? Uma última oração. Senhor, o Senhor foi comigo no passado. Não são essas as palavras, mas palavras nesse sentido. O Senhor sabe a bagunça que eu fiz da minha vida, mas o Senhor sabe que eu te amo. Eu sou seu, eu sou um nazireu desde o ventre da minha mãe. Anjos declararam para os meus pais que eu seria uma bênção. Não sei, eu baguncei o coreto, eu desafinei a orquestra, mas veja bem, Senhor, aqui estou eu, nessa sentença, está chegando o fim. Ajuda-me a trazer mais glória para o Senhor na minha morte do que todo o tempo da minha vida. Ajuda-me a destruir a idolatria mais com a minha morte do que com a minha vida. Dá-me forças. E aí ele traz o templo de Dagon abaixo. E o texto bíblico diz que mais pessoas morreram naquele dia do que durante os dias em que ele foi juiz. Você está preocupado porque sua vida é instável? Você está preocupada porque você não é um exemplo de constância? Seja bem-vindo ao clube. Seja bem-vindo ao clube. Pegue a senha, para de reclamar, entre na fila e vamos que vamos. Isto aqui é uma fé para pessoas imperfeitas. Eu chamei os enfermos, eu vim para os doentes, eu não vim para aqueles que estão sãos. E por esta razão, esta é uma fé que ensina.
que aceita a correção, no caso de Baraque, que aceita a instrução e passa pela disciplina, mas depende do Senhor finalmente, que vota sacrificialmente, que busca unção, que oferece liderança. Jefté, Davi, Samuel, o grande líder Samuel e dos profetas. O que dizer destes que ofereceram liderança para o povo? Assim diz o Senhor. E a palavra do Senhor mesmo diz: onde não há profecia, onde não há instrução, o povo perece. A fé que ousa, a fé que aprende, a pedagogia da fé nesses versos, através dessas pessoas que foram extraordinariamente fortes e extraordinariamente comuns em suas fraquezas, e isto nos anima porque nós somos pessoas de igual fibra, de igual caráter, de igual possibilidade. Não é isso que Tiago diz? Olhem para Elias, homem de mesmas paixões, e olha o que ele fez, e se ele fez, quanto mais nós faremos. Esta é a lógica na argumentação de Tiago. Nós olhamos para eles e aprendemos a ousadia da fé, um coração ensinável da fé. Em terceiro lugar, a relevância da fé. A fé que oferece liderança. Verso 33, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Esta fé que é relevante, que instrui verdadeiramente. Eles foram levantados, foram vozes naquela geração, como os profetas aqui estão descritos ao final do verso 32. Verso 33, os quais, quem? Os profetas, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram justiça. Esta é uma fé de relevância. Não foi algo só para eles, foi útil para todos da comunidade de Israel, aqueles que pertenciam ao Senhor pela fé, que estavam com Ele em pacto, a fé que instruiu verdadeiramente, a fé que conquistou reinos, a fé que praticou justiça, que não teorizou apenas, mas que demonstrou na prática o que é reino dos céus na terra. Uma fé que materializou as promessas do Senhor, uma fé que controlou adversidades. Preste atenção nisso. Esta foi uma fé que materializou as promessas de Deus. Estas habilidades desses homens e mulheres, ou esta habilidade, porque nós estamos falando de fé, e fé não se usa no plural. Eu acredito que o problema de algumas pessoas é que elas estão usando fé no plural, e fé não se usa no plural, e daí porque a produção de tanta bobagem. Mas fé, como prática singular destas pessoas, é o que gera esta habilidade de crer na revelação de Deus. Irmãos, o que está sendo escrito aqui em Hebreus não é dedução, não é religiosidade, não é espiritualidade comum. Isso aqui é revelação de Deus. Deus disse a Abraão, Deus disse a Jacó, Deus disse a Isaac, Deus disse a José, Deus disse, Ele vem dizendo, e essas pessoas se agarraram na revelação de Deus, e criam que ela era verdadeira, e esperaram até o cumprimento da promessa. Nós, hoje, temos a promessa já oficialmente feita, escrita, registrada, em muitos aspectos cumprida. O que nós estamos esperando em termos de cumprimento é apenas para a comprovação daquilo que já foi comprovado. É uma prática que leva à materialização da promessa, da presença de Deus, e que controla adversidades. Olha só como termina esse verso, o verso 35, como ele começa. Como o verso 34 termina: fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Ou seja, de uma forma ou de outra, controlando adversidades.
Não eles, mas Deus através deles. E lembre-se disso, adversidades. Não é porque Deus é por nós que nós não teremos adversidades. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. É porque eu estou em Cristo que as tribulações virão. É exatamente porque eu sou fiel a Cristo que eu terei que pagar o preço, que eu sofrerei. Isto é a lógica do Evangelho. Aí se você vai dizer, mas Flávio, se esta é a lógica, por que aceitá-la? Porque ela é dolorida? Olha, porque ela é gloriosa. Ela é gloriosa. Você tem a opção de não querer a mesma, mas viver uma existência vazia, destituída de aventura, e eu quero te dizer antecipadamente, destituída também de vida eterna. Fé que ousa, fé que aprende, a fé que é relevante e, por fim, a fé que deixa uma herança, ou melhor dizendo, um legado. Vamos avançar e o texto diz, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. É este o seu galardão? É este o conceito de recompensa? Eu sirvo a Deus, os meus queridos morrem, e eu os receberei pela ressurreição. Esta é a minha convicção, este é o meu galardão. Quem aqui diria amém a isso? E no entanto é isso que elas fizeram. E eu não estou aqui perguntando quem diria amém a isso, no sentido de querer constranger a congregação. Eu me coloco junto com a congregação diante do tremendo desafio que é dizer amém a um negócio destes. Isso não é comum, senhoras e senhores. Tentar fazer isso aqui por força própria, por razão própria, desista, não vai conseguir nunca. Isso aqui é a ação sobrenatural do Espírito de Cristo naquele que a Cristo pertence. Não vem de homens, é dom de Deus. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados. Preste atenção nisso. Não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Eles permaneceram no sofrimento. Eles optaram por permanecer no sofrimento, para que o galardão deles fosse maior. Já pensou nisso? Já parou para raciocinar e para refletir? Eu creio que neste domingo reservado ao Senhor, nós deveríamos desligar todo e qualquer aparelho, e focar nisto aqui. Responda para si mesmo, ore a Deus, converse com Ele, Senhor, como isso aqui pode ser real? Receber os mortos com a esperança da ressurreição. Ser torturado, não aceitar o livramento, o resgate, muito pelo contrário. Por causa do galardão que eu estou esperando, mesmo tendo a válvula de escape, a porta de escape, eu não usarei, porque se eu permanecer aqui, o meu galardão será infinitamente maior do que ele é hoje. E eu, por causa do galardão que eu estou esperando, ficarei firme. Não, medite nisto hoje. Invista tempo nisto hoje. Ore, feche a porta do seu quarto atrás de si e invista tempo. Medite nessas coisas, pense nessas coisas. Escrutine o seu coração, peça para que o Espírito também avalie sua alma e chegue a esta conclusão, como eu estou. E assim cresçamos. Estava conversando com um irmão em Cristo essa semana, que em função do que faz, me disse o seguinte, que o número de crianças, o número de adolescentes, jovens e adultos com problemas oculares, especialmente miopia, está crescendo extraordinariamente. Por quê? Porque a pandemia chegou. E com a pandemia, muitas crianças estão sendo forçadas a horas e horas e horas na frente das telas, estudando, lendo. Além das horas que passam brincando nas telas dos computadores e dos telefones, daí por diante. Moral da história, os músculos oculares estão tão focados no que é perto, tão próximos, que os olhos estão se cansando para a visão distante. Extraordinário, não é? Mas a fé faz com que nós coloquemos os nossos olhos não no que está perto. Eu elevo os meus olhos para o monte.
De onde me virá o socorro? Os meus olhos estão lá, não estão aqui. Aqui é circunstancial demais, é raso demais, é pobre demais, é medíocre demais. Lá, a glória. É isso que me faz impulsionar, é isso que me faz alçar voo. Meus olhos lá, no alto, em cima. Alguém já disse, eu não tenho problema de você estabelecer um alto alvo e errar, e pegar mais embaixo. O meu dilema é quando nós somos tão medíocres que colocamos o alvo no rodapé, acertamos o bendito e achamos que estamos bem. Não. Nossos olhos estão voltados para o Altíssimo, não para o Rafael, para o Altíssimo, nas alturas. Sai do caminho, Rafael, está me atrapalhando. Ele estava sorrindo? Não, ele passou a sorrir depois que eu falei. Ele achou que era com ele, mas não tem nada a ver com ele. Rafael, eu te amo, mas não tem nada a ver contigo. Tem a ver com o Deus Trino de Israel. Os olhos fitos nele. O resto, senhoras e senhores, é resto. E assim nós temos esta fé que deixa uma herança que suporta, esta fé que suporta o desconforto, esta fé que experimenta livramentos, esta fé que reverte abatimentos. Olha o que o texto diz, da fraqueza tiraram forças. Está você, como eu, se preparando para uma semana difícil? A minha semana, humanamente falando, pelo que eu já tenho agendado, será uma semana desafiadora, difícil. Mas eu não estou olhando para os dias da semana, eu estou olhando para o Senhor da minha semana, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que me faz da minha fraqueza e incompetência ser capacitado a encontrar forças. Aquele que me faz vencer guerras, conquistar exércitos. E olha só como o texto termina para esta manhã. Outros, por sua vez, passaram pela prova da zombaria e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos. Não, eu quero voltar um pouquinho, verso 34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E aqui nós temos então esta fé que vence guerras e que espanta o inimigo. Eu não sei o que está atemorizando a sua vida, eu não sei o que está tirando o seu sono e o seu sossego, quais são os seus inimigos. Mas de uma coisa eu sei, o Senhor da sua vida, esse nós conhecemos, e Ele é mais do que suficiente. Olhemos para Ele e procuremos conhecê-lo. Os inimigos, nós não devemos perder tempo em conhecê-los. Nós temos uma única missão com relação aos inimigos. Qual é? Conquistá-los. Mas isto nós experimentaremos com base no poder de Deus. E que para este fim, o Deus Trino de Israel nos ajude. Amém?